aí. Pronto, pessoal, a gente está ao vivo já. Bom, mais uma vez, aproveitando agora para todos que estão assistindo a gente, agradeço mais uma vez a disponibilidade de todos os senseis de estarem aqui com a gente, de terem aceitado esse convite para a gente discutir algo que é tão tá abalando todo mundo, né? E a gente no Brasil não seria diferente. Então, muito obrigado a todos. Rapidamente eu vou apresentar os senseis que estão aqui, só para quem eventualmente estiver acompanhando a gente pelo Facebook, possa entender quem são os senseis que estão aqui, né? Então estão presentes nessa reunião Sensei Herbert, lidera o grupo lá em Fortaleza, Sensei Carlos, tem um grupo também, lidera na Bahia, temos o Sensei Rafael, que é em Belo Horizonte, seu grupo, temos o Sensei Henrique Dantas, em Pernambuco, em Recife, Sensei Leonardo Sodré, em São Paulo, Sensei Felipe Doré, que é em Blumenau, Sensei Daniel Muritiba, na Bahia também, Salvador, Sensei Christian Santana, em Porto Alegre, e eu, em Curitiba. Né? Então, senseis, oficialmente bem-vindos a esse bate-papo. Conforme nós combinamos, sugiro nós iniciarmos pelo Sensei Herbert, se ele assim puder. Nós temos um tempo aí, mais ou menos uns 3 minutos, Sensei, para o Sensei poder contar um pouquinho como é que está sendo essa realidade do Aikido aí em Fortaleza com relação ao coronavírus. Ok, boa noite a todos. Bem, eu respondo pelo grupo aqui do Aikido de Fortaleza e também pelo Aikido Kawai na qualidade de presidente da União Sul-Americana do Aikido. Nosso grupo está focado em manter acesa a chama, né? Sabemos que as pessoas estão isoladas dentro de casa, alguns até enfrentando dificuldades, né? Mas o que eu percebo assim é que tem se despertado assim um sentimento de união e muito bonito, muito forte dentro do nosso grupo. Estamos mantendo contato, fazendo lives, fazendo aulas, gravando aulas, fazendo aulas ao vivo, enfim. A chama está acesa e continua forte, graças a Deus. Maravilha, Sensei. Sensei Carlos, e na Bahia, como é que tá? Bem, boa noite a todos. É uma honra estar aqui diante de vários senseis de renome, inclusive, né, pela postura, e me sinto gratificado. Aqui não é diferente dos outros lugares. Também com essa parada, de uma certa forma, obrigatória para evitar contágios, então tem aquela esfriada que as pessoas ficam preocupadas com principalmente o retorno. Mas o que é que estou sempre buscando fazer? Pedir que, dentro dos seus espaços, consiga um momento para si mesmo, trabalhar o corpo, trabalhar a mente, não ficar nessa parafernália também preocupado com o que está acontecendo, porque senão você deixa seu corpo, a mente toma conta e ninguém faz nada. Então, dentro das condições, cada um procurar treinar aqui isolado. Se não podemos ter o contato, a parte da jutsu, vamos trabalhar com armas. Não deixe de desenvolver também habilidades que nos ajudam no Aikido. Então, é uma oportunidade de trabalhar ao ar livre, sempre que possível, né? Quando chove, que é complicado, mas aproveitando esse sol, que também deve ajudar bastante. Então, sempre incentivo. Não dá para treinar com pessoas ao lado, mas você pode treinar sozinho. Arruma um tempo, fazer os alongamentos, exercícios respiratórios, porque o Aikido não é só no tatame. Eu vejo o Aikido em todos os lugares. Em todos os momentos temos que aproveitar. E vamos à frente. Esperar passar esse momento que é sério para todos nós. E mais adiante vamos conseguir reunir, não só na nossa conversa, mas em termos de tatame. Então, vamos enfrentar essa coisa. Maravilha, Sensei, obrigado. Pediria agora ao Sensei Christian pudesse passar uma posição de como é que estão lá no Porto Alegre. Bom, também gostaria de cumprimentar todos, né? Boa noite a todos, é uma honra estar aqui entre vocês. Gostaria também de cumprimentar o Luciano por essa iniciativa. Muito obrigado, Luciano, pelo espaço aí. E tenho certeza que
que for discutido aqui hoje, que for comentado aqui hoje, é para o crescimento de todos. Então, Luciano, muito obrigado, tá, por esse espaço. Aqui, como o Sensei Carlos bem falou, vou usar as palavras dele também como as minhas aqui, como o Sensei Herbert falou também, estamos, claro, parados. Aqui a gente tem uma intervenção muito forte do Estado, né? Os dojos, as academias todas fechadas, o poder público nos motivando a ficar em casa, justamente para evitar esse contágio que nos pegou de surpresa do Covid-19, e estamos em casa, né? Aqui o Aikido está parado desde o dia 14/3 do corrente ano, não temos como praticar, até para ilustrar os senhores, aqui o dojo aqui funciona dentro de um dos maiores clubes de Porto Alegre, que são a SOGIPA, Sociedade Ginástica de Porto Alegre. Então, o dojo está completamente fechado desde o dia 14/3. Nós mantemos o contato com os alunos e com os diversos instrutores que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, através das redes sociais, né? E temos também algumas iniciativas de aula, né? Alguns alunos estão dando aula via internet, de armas, de tais sabacas, né? E agora nós vamos começar a intensivar também mais vídeos, né, instrutivos, inclusive vão veicular em YouTube e outros canais, justamente, como falou o Sensei Herbert muito bem, para manter a chama acesa, né, para nós não pararmos. E venhamos e convenhamos, né, senhores, nós treinamos a nossa vida inteira para momentos como esse, né, justamente para debelarmos essas crises. Eu costumo dizer que o Aikido não forma lutadores, ele forma cidadãos, né, forma líderes. Então, para isso que eu acho que veio o nosso treinamento, né, durante esses anos todos, justamente para isso, para que nós possamos ser úteis à sociedade também como um todo. Então é isso, Luciano e senhoras, né? O Aikido aqui parado, mas com algumas, até ouso dizer, até nós poderíamos usar mais aqui, vamos começar a implementar isso aqui, justamente para a gente tocar a mensagem e o Aikido para frente. Obrigado. Maravilha, Sensei. Permita só apresentar o Sensei João Meireles, que é de Sergipe, que acabou caindo, mas conseguiu retomar agora. Bem-vindo aqui à conversa, Sensei João. E passaria agora a palavra para o Sensei Leonardo. Sensei Leonardo Sodré, se puder dar uma posição para a gente. O Sensei tem feito bastante ações digitais, a gente tem acompanhado, mas de modo geral, como é que está a situação aí para São Paulo? Boa noite a todos. Primeiro, é um enorme prazer estar aqui entre vocês. Muitos conheço pessoalmente já há muitos anos, outros não conheço pessoalmente, mas sei bem de quem se trata, porque nós somos uma comunidade pequena. Agradeço especialmente ao Luciano por essa atitude muito nobre de tentar reunir diversas pessoas de diversos grupos para tentar conversar e dar, né, talvez a norte para todos nós. Quando começou essa possibilidade de ter o isolamento, a quarentena, eu chamei uma aluna minha, que é produtora de vídeo, e somente eu, ela e mais um outro câmera fomos no dojo e filmamos uma série de vídeos sobre treinamento individual, mostrando diversas possibilidades. E eu imaginei, na verdade, que a coisa toda ia ser, no máximo, 1, 2 semanas parado e depois a gente iria voltar. Né? Uma certa ingenuidade minha, mas foi na hora o que imaginei. Imaginei até que esses vídeos sairiam, ia conseguir soltar 2 por dia, mas como ela tem o trabalho dela, né, e a demanda, e sequer também a demanda para poder fazer legendas, essas coisas todas, sequer até hoje toda essa série desses vídeos saiu. Aí no meio do processo eu decidi, vendo que ia durar mais do que 2 semanas, achei que ia durar 3, vou dar uma live, aulas, né? E aí comecei a fazer isso de segunda a sexta-feira, as lives, sempre às 9 horas da noite. E também comecei a resgatar antigos projetos, que era ter um site, aí criei, no meio desse tempo, decidi fazer um blog, e tentando me manter ativo e manter também os alunos ativos, né? Uma maneira de tentar manter todo mundo um pouco são nessa loucura que é a quarentena. E acho que tem dado
de uma maneira, despertaram um novo olhar para as possibilidades que a gente tem dentro do Aikido. Eu não imaginava, por exemplo, essas próprias lives. Eu tenho um bom retorno de gente que nunca treinou e que está assistindo, pessoas de outras artes que estão assistindo e estão participando constantemente. Então, eu fiquei até impressionado com uma possibilidade sequer que eu imaginava, né? Mas é isso, assim, na esperança de que, dentro dessa diversidade, como o Christian falou, surge um momento para todos nós, né, mostrarmos que o Aikido pode ir além da realidade só do tatame. Obrigado, Sensei. Convido então agora o Sensei Daniel Muritiba para poder falar um pouquinho de como é que está sendo com o seu grupo lá em Salvador também. Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, né? Foi uma honra estar por aqui. Aqui também estamos com o dojo fechado, né? Os locais de treino estão todos fechados. E eu vejo essa como uma certa oportunidade, né? Que a gente está tendo de descobrir um potencial que a gente às vezes subestimava, né? Quantos de nós realmente costumamos treinar no dia a dia fora do dojo, Aikido, né? E a gente está descobrindo que a gente pode treinar muito mais do que a gente esperava, né? Do que a gente imaginava que fosse possível, descobrindo novas formas de treino. Eu tenho tentado estimular o grupo aqui através do grupo do WhatsApp, lançando alguns vídeos e, tipo, uma sugestão de treinos. Olha, eu estou treinando aqui isso aqui hoje, vamos ver quem treina também comigo, bora lá. E eles veem o vídeo e tentam passar um feedback, o que é que eles acharam e tal, e vão seguindo e treinando também juntos, né? E a gente tem tentado estimular o pessoal a não ficar parado dessa forma. Mas é interessante perceber essa outra faceta, né? Que a gente pode treinar. Eu até brinco às vezes com alguns alunos aqui que a gente pode treinar Aikido até sem treinar Aikido, né? A gente está andando na casa, caiu alguma coisa, em vez de a gente se abaixar para pegar, a gente faz igual o Ikkyo, aí vai lá, pega, volta fazendo o exercício certinho e já está fazendo alguma coisa, já está treinando. Mas é mais ou menos por aí. Obrigado, Sensei, maravilha. Sensei Philip, em Blumenau. Sensei Philip está um pouquinho afastado dos treinos, teve, né, uma situação particular lá, mas pode nos dar um panorama de como é que está acontecendo lá para o estado, né? Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Olha, eu acho que de tudo que eu escutei até agora, talvez o estado de Santa Catarina já está um pouquinho se adiantando e já liberou propriamente a volta das atividades físicas e artes marciais desde o dia 22 de abril, né? Só que, claro, com bastante medidas restritivas, as três principais sendo que não podia haver contato físico, né, respeitando o distanciamento de 1,50 m e principalmente caprichar na parte das medidas barreiras, que são as partes de higienização. Então, já iniciei, já comecei a agendar as voltas das aulas do meu dojo para a semana que vem, indo muito devagar, abrindo só por enquanto 2 horários e somente focando em aula de armas que justamente respeitam as exigências das autoridades. Então, por enquanto, a gente vai começar de forma extremamente assim, cautelosa e tranquila, sem querer absolutamente voltar num ritmo assim, bem puxado, e em função dos feedback que a gente vai ter, em função da participação e do retorno, e principalmente, se não houver assim, nenhum caso de contaminação, o outro que venha a ser grave, a gente vai manter e progressivamente voltar a colocar outros horários. Então, eu diria que a gente está começando a ver um pouquinho a luz, se a gente pode dizer assim, a situação assim começando a engatinhar de forma positiva, e esperamos que isso venha assim a melhorar de forma assim tranquila para todo mundo,
dali para frente. Obrigado, Sensei. Sensei Henrique Dantas, por gentileza, como é que estão as coisas em Recife? Oi, boa noite a todos. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, né? Fico muito honrado de poder estar aqui na presença de vocês e agradeço também ao pessoal que está assistindo a gente, né, nessa conversa. Então, aqui no Recife, nós paramos os treinos também logo no início de março, tá? Acho que a situação se assemelha em relação ao espaço um pouco à do Christian Sensei. O nosso dojo funciona na Universidade Federal de Pernambuco e nós paramos, né, no começo da semana, na sexta-feira, a universidade suspendeu as atividades por total. Pernambuco está entre os estados do Brasil com o maior número de casos de contaminação, né, pelo Covid-19 e, inclusive, também entre os maiores números de óbito. Então, essa semana foram aumentados os procedimentos de segurança, tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura. E ainda não há uma previsão com relação a uma possibilidade de retorno a atividades físicas de academia em grupo, né, em locais onde haja aglomeração. E nossa estratégia ela tem sido semelhante à da maioria dos colegas que falaram até agora. Nós temos feito encontros online, aulas desde teóricas até algumas mistas, assim, com a intenção de fazer um pouco de atividade prática, onde a gente demonstra um outro movimento, o pessoal tenta de casa reproduzir. Tivemos a oportunidade de fazer já algumas aulas compartilhadas, né, alguns encontros também aqui pelo Zoom. Recebemos o Herbert Sensei por 2 oportunidades, recebemos já o Daniel Sensei lá de Salvador em algumas outras. E temos aconselhado as pessoas a acompanharem vídeos, a acompanhar as lives dos colegas, como o Leonardo Sensei, material que o Herbert Sensei vem postando, tanto no Facebook quanto Instagram. E é isso, né? Nesse mesmo sentimento que é o de todos que falaram até agora, de manter o pessoal de alguma forma praticando e estendendo o Aikido nessa percepção, né? Nessa ideia de que ele se estende a algo que pode ser feito fora do tatame, tanto na prática em casa, quanto nas possibilidades aí de estudo e de pesquisa. Obrigado, Sensei. Por favor, Sensei Rafael, dá um panorama como é que está em Belo Horizonte, Minas, por favor. Boa noite a todos, boa noite, senseis, convidados. Gostaria de agradecer ao Sensei Luciano pela iniciativa e parabenizá-lo também por esta iniciativa, dando oportunidade para construção de pontes, né, da nova prática do Aikido, que eu acho que após essa pandemia ela terá que ser mais perene, né, ela vai ter que se manter nesse sentido. Aqui nós tivemos aqui um decreto municipal. Inicialmente, só para esclarecer, tem 2 dojos, né? Um funciona dentro de uma academia, a Academia Bonsoir, e o outro, uma academia propriamente de Aikido. Então, junto com o decreto municipal, ele, a partir do dia 20 de março, ele cassou os alvarás, né? Então, a gente ficou sem atividade com os alunos por força do município, desde o dia 20 de março. Mas os alunos do dojo, 3 ou 4 dias antes, já nos procuraram, né? A mim e ao Sensei Fabiano Assis. A gente tem um projeto que é o da Aikido aqui em Belo Horizonte, pedindo justamente esse afastamento, levar em consideração essa questão do contágio, né? Então nós decidimos, 3 dias antes do próprio decreto municipal, suspender as aulas até o retorno, conforme as autoridades. E neste meio tempo, para manter a chama acesa dos alunos, a receita, né, o que nós recomendamos justamente esses treinamentos, né, da ginástica do Aikido, né, dos alongamentos, dos passos, né, dos achis, e também o treinamento com armas, porque a grande dificuldade é o treinamento sem supervisão, o risco de uma lesão, né, justamente por a gente não ter ali uma possibilidade de um contato real com o aluno,
Então a gente tem essa preocupação. E também acompanhar os vídeos, né, as lives, como o sensei Leonardo Sodré também tem acompanhado, o sensei Rômulo Lagardes aqui em Belo Horizonte, meu sensei, através do Botokuden, ele também tem feito lives. E, diferentemente de quando nós começamos, acho que todos nós aqui, na nossa época, eram aquelas fitas de VHS, né, uns quirrons, que eram compartilhados entre os professores. Hoje, a mídia trouxe várias demonstrações e o YouTube está aí para ajudar, criando essas plataformas e ferramentas para propagação, né, para divulgação do Aikido, que é uma arte um tanto quanto complicada do ponto de vista de midiático, né, justamente por ter essa característica tradicional da não competição. Então, eu estou muito surpreso e fiquei com essa ponte, né, essa nova oportunidade que o Aikido está criando através da pandemia, essas iniciativas online. O Leonardo Sodré mesmo, sensei, por exemplo, nas aulas teóricas e até mesmo durante as aulas práticas, ele tem conseguido, né, obviamente em função do tempo, né, de treinamento, facilitar o acesso para os não iniciados no Aikido, né, que é uma grande dificuldade, pelo menos do meu ponto de vista, transmitir todos esses detalhes da mecânica do Aikido. Mas nós estamos aguardando, né, o retorno. Acredito que no próximo mês a gente já deva ter uma liberação para trabalho. E torcer para que a gente consiga, né, continuar nesse sentido. Obrigado, sensei. Sensei João, e Sergipe, como é que tá nessa situação toda? Beleza, boa noite a todos os senseis presentes, todos que estejam assistindo aí nossa live. Boa noite especial aí a Carlos Alberto Sensei, Peixe Santana Sensei. É muito importante essa oportunidade de estarmos juntos aqui, assim, de uma forma talvez até nunca vista antes, né? E agradecer também a Luciana aí pela iniciativa de possibilitar esse nosso encontro. Aqui em Sergipe, eu estou em casa desde o dia 23 de março, um mês aí, e as atividades, os treinos de Aikido, obviamente, estão suspensos em todos os grupos que eu tenho contato. Posso dizer que no início, logo no começo, houve até, da minha parte, uma tentativa de continuar com os treinos, principalmente com 2 alunos particulares que eu tenho, que eu acreditei que, sendo um grupo pequeno, não teria problema. No entanto, eu acredito que seria um pouco falta de compromisso, de responsabilidade com tudo que está sendo colocado, e entendi que seria interessante encerrar também as atividades dos alunos particulares, né? Os treinos aqui em Aracaju ocorrem num centro de treinamento, né? E lá foram encerradas as atividades e Roberto, que é o administrador lá do centro de treinamento, ele teve a iniciativa de reunir todos os instrutores, né? Todos os instrutores das modalidades que lá existem, e motivou a todos a fazerem treinos online, né? Que é algo que não é comum, né? Digamos assim, até mesmo para aqueles que fazem outros tipos de atividades online. No entanto, as artes marciais é bem complicado, mas assim, deu certo, por incrível que pareça, né? Para as modalidades do centro de treinamento. Na realidade do Aikido, foi possível fazer treinos com treino de armas, principalmente, né, a parte de aquecimento, alongamento, respiração, e está sempre motivando os alunos a continuar as atividades de alguma forma. Foi possível, principalmente no início, depois se tornou um pouco mais complicado, às vezes os alunos acabam se desmotivando, às vezes, mas eu penso que esse momento que a gente está atravessando é um momento interessante para a gente observar como isso pode se tornar algo presente na nossa atividade
de artes marciais, né, de instrutor de artes marciais. Né? Assim como outros segmentos que estão sendo afetados pela pandemia, já se fala muito em passar a ter esse tipo de atividade com maior frequência, né? Atividade, digo, online, né? É bem complicado para a gente, mas eu acho que é interessante a gente buscar meios, buscar ferramentas, caminhos para que a coisa aconteça da melhor forma possível, né? Dentro da atividade marcial é muito complicado, mas é importante que a gente esteja atento a isso e numa oportunidade como essa que nós temos aqui hoje, a gente venha encontrar um caminho interessante para que a gente se coloque em condições para continuar da melhor forma possível e, quem sabe, após a pandemia, que isso esteja de uma forma muito mais estabelecida, muito mais consolidada e que a gente consiga caminhar tranquilamente nesse caminho. Obrigado, Sensei. Acho que eu não esqueci ninguém, né? Com exceção de mim ainda, acho que todos conseguiram explanar, né? Bom, falando rapidamente aqui da situação no Paraná, assim como todos, a gente enfrenta essa paralisação que começou aqui por volta de 20 de março aproximadamente, por meio de um decreto estadual, que também inseria a proibição de funcionamento de algumas linhas de estabelecimento, dentre elas as academias. Então, desde então, nós decidimos no grupo que pararíamos também as nossas atividades, né? Acabei de receber aqui de um aluno que nos assiste uma informação de que o governador do estado informou que na próxima semana ele deve fazer um decreto contrário, revogando para que as coisas possam voltar. Então, ao que tudo indica, na semana que vem a gente deva ter novidades de permissão para retornar aos treinos, né, de poder abrir novamente os dojos. Mas o que fica sempre na dúvida de todos os senseis é com relação ao comportamento dos praticantes, né? Ou seja, do sentimento deles de se sentirem seguros, se sentirem prontos, aptos para poder retomar suas atividades. Então, ainda existe uma grande interrogação dentro desse processo do retorno, de um modo geral, por aqui. Nós, durante esse período, temos tomado alguns cuidados muito semelhantes ao que o Sensei Herbert mencionou no início, de manter o grupo conectado, né? Então, estamos fazendo também aulas entre os grupos pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Eu tenho cuidado de fazer com o meu grupo, manter um horário que nós tínhamos no dojo, para que os alunos não percam a conexão com o Aikido, no sentido de inserir outras atividades naquele horário que é o horário do Aikido, para mantê-los, enfim, ligados. Produzimos alguns vídeos também com atividades que eles possam fazer em casa de uma forma mais rotineira. O treino com armas tem sido também uma opção. E o Sensei Rodolfo nos também passou algumas orientações da parte de preservação de saúde mesmo, né? A prática do Aikido, assim como muitos aqui que vem do Kawai Sensei, tem muito enfoque da saúde, né? Da prática em função de preservação de saúde. Então o Sensei Rodolfo nos passou algumas movimentações, algumas atividades que possam melhorar a imunidade, melhorar questões de mental, emocional, para que a gente possa enfrentar isso da melhor forma possível, né? Então essa é a conduta que a gente tem feito aqui no Paraná para tentar passar por tudo isso. Só para vocês que estão participando da reunião, senseis, não conseguem, acredito, ver por Facebook, mas tem muita gente nos assistindo, em torno de 70, agora por exemplo 80 pessoas nos assistindo. Vários comentários parabenizando a todos pela participação, mandando um oi de várias regiões do Brasil. Então já posso considerar que isso de fato é uma iniciativa de sucesso para que as pessoas possam acompanhar o que é o pensamento de todos os senseis, né, com relação ao Aikido. Abrindo a nossa segunda fase de bate-papo, queria lançar perguntas, então só lembrando, essa pergunta ela é aberta ao grupo, tá? Aquele que se sentir à vontade em responder, por favor, fique à vontade. Só peço que sinalize com a mão para a gente entender quem é que gostaria de falar a respeito. A pergunta que eu começo aqui é: o encaminhamento que eu tenho visto em dojos no mundo inteiro, se fala muito do controle de pessoas na volta do treino, né? De controlar o número de pessoas no dojo. Como é que vocês entendem que isso possa ser feito na prática? Porque
porque muitos grupos têm Opa, uma série não sei de... se é aí ou aqui. tem uma série de alunos, né? Sei lá, eu tenho 10, 15 alunos praticando comigo. Como é que eu, dentro dos horários, muitos dojos funcionam dentro de academias que têm horários limitados. Então, como poderia funcionar esse controle de pessoas na prática do Aikido? Diga lá, Sensei Henrique. Liberar o áudio aqui, tinha desligado. Acho que uma primeira medida é a gente conseguir identificar os alunos que foram contaminados, né, ou que apresentam sintomas. O que a gente sabe é que pelo formato de isolamento que a gente está tendo aqui no Brasil, a gente vai ter ondas aí de surtos, né? Então, a gente vai ter momentos que vão aumentar novamente o número de casos e vão cair. E aí, acho que a primeira coisa a se pensar é evitar... Só um minutinho. Pronto. Acho que no primeiro momento a gente evitar que pessoas que não foram contaminadas ainda, elas se cruzem com pessoas que estão apresentando sintomas, né? Ou que já têm alguma confirmação, né, de estarem contaminadas pelo coronavírus. E aí o método pode variar, desde de pedir informação à pessoa para saber em que situação ela se encontra, ela é uma pessoa recuperada, ela é uma pessoa com sintomas, ela é uma pessoa com caso confirmado, até o caso de pedir atestado médico, né? Configurando a condição dela em casos assim que você não possa ter uma confirmação mais precisa, ou por não conhecer a pessoa, ou por acreditar que ela não está realmente preocupada com isso, enfim. Então, acho que nesse retorno seria importante uma filtragem, classificando as pessoas, e aí sim, você em horários diferentes, em momentos diferentes, você fazer o treino voltado para pessoas que estão na mesma condição. Já são recuperados, então vão treinar no mesmo horário. Já são casos confirmados, são pessoas com sintomas, então eles vão treinar num horário específico. Até que a gente possa voltar a ter um número maior de pessoas treinando no mesmo horário de forma simultânea, né? Luciano, Pois não, Sensei Christian. deixa eu dar a minha opinião sobre o assunto aqui, respeitando os demais, por favor. Eu acho que o Sensei Henrique falou uma coisa com muita objetividade. E uma coisa interessante que nós temos que observar é que o Brasil são muitos Brasis, né? A gente tem muitas realidades diferentes no Brasil. O Sensei Henrique falou da situação de Pernambuco. Contrariamente para o Rio Grande do Sul, a gente tem um número de contágios. Até eu separei os senseis hoje para demonstrar só. Nós temos hoje, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, vou ser mais específico então, que é a cidade onde eu tenho o dojo, 411 casos. Aqui a gente tem, ao que parece, a gente tem uma contaminação baixa de pessoas, né? Então, o que pode surtir? Pode surtir, como o Sensei Henrique falou, teremos várias ondas de contaminados aqui, de contaminação aqui em Porto Alegre, né? Então, eu estou tentando encontrar uma alternativa para tanto no retorno disso, mas eu acho que eu sou um pouco pessimista em relação ao cenário, porque o Aikido é uma arte marcial que exige contato, né? Nós vamos ter que ter um contato com as pessoas para praticar Aikido. Então eu vejo que, primeiro, até a gente ter uma vacina, até a gente ter uma contramedida efetiva contra essa infecção, contra o Covid-19, eu acho que as aulas de Aikido vão ter que permanecer no mesmo tipo de treinamento, ou seja, um pouco mais afastado. Hoje nós vamos ter que dar ênfase a armas, mais armas, movimentos de ukemi, de tai sabaki, e não tanto ir para o taijutsu, né? Porque eu acho que iremos prejudicar as pessoas nesse sentido, né? Então eu ouso dizer, na minha interpretação, que nós vamos demorar bastante tempo para voltar ao que nós éramos antes dessa pandemia.
Deixo a palavra com os senhores agora. Bom, Cristiano, conforme peço licença a palavra aos colegas, conforme o Cristiano, Sensei e o Henrique Dantas adiantaram, uma possibilidade também é segregar com relação à faixa etária, né? Obviamente que ajudaria bastante você ter esse contágio, né? Assim, para diminuir o risco de uma transmissão de uma pessoa mais idosa para uma pessoa mais nova, já que o Aikido é plural, né? O treinamento ele é plural. E, obviamente, também, dentro do Taijitsu, acho que o treinamento com armas, né? O bastão do Aikido, que você consegue uma distanciação maior e você consegue fazer os ukemis, você não tem tanta aproximação do parceiro de treino, mas o ataque com a arma, né? Com o bastão, com o boken, acho que é uma possibilidade também até que a coisa fique normalizada. Conforme foi salientado pelos outros senseis também, também acredito que será por ondas, né? A gente vai ter ondas de momentos de maior segregação e menor segregação durante todo o ano, mesmo porque o Brasil como um todo, ele não está tendo a devida testagem como deveria, justamente para a consciência em que momento estamos no pico da curva, né? Para que o sistema de saúde não colapse, todos tenham atendimento. Muito bom, Rafael. Eu queria fazer um acréscimo aí e ressaltar o quanto é importante nesse momento que a gente está atravessando ter um contato próximo com todos os alunos, né? A gente, muitas vezes a gente só se encontra, né, na hora do treino, enfim, mas que a gente cria um hábito de manter um contato contínuo aí, pelas redes sociais, que seja, pelo WhatsApp, ou o que quer que seja, para que a gente esteja atualizado com relação à condição de saúde de cada um deles, né? Nessa perspectiva da gente estar sempre trabalhando, evitando contato, aqueles que já foram contaminados, ou que ainda não foram, ou que tem contato com alguém que esteja, né? A gente precisa ter um certo entendimento correto dessa informação junto ao aluno, junto ao praticante, para que ele se conscientize que é necessário passar aquela informação, para que a gente trabalhe numa perspectiva onde as coisas aconteçam dentro do que a gente está esperando, né? De nada adianta a gente comunicar e os alunos não trazerem aquilo que é necessário trazer, né? A gente está lidando com uma situação realmente nunca vista antes, né? E nessa perspectiva é interessante o contato cada vez mais próximo com o aluno, né? Fazer um contato bastante sobre todas aquelas questões que ele está passando ali no dia a dia dele, ensinar como é que está a questão na casa dele, né? A gente saber de fato como a coisa está andando para cada um. Trazer essa responsabilidade, né, para aumentar essa responsabilidade do praticante, dele entender que o universo dele se amplia, né, se a partir do momento que ele não toma esses cuidados, e ele coloca muito mais gente em risco, né, tanto para a família dele como o inverso, para os outros praticantes de Aikido com quem ele possa, enfim, ter contato. Queria só também destacar uma observação, já passo a palavra para o Sensei Henrique, uma questão importante, que é o cuidado redobrado com a higienização, tanto do dojo em si, quanto do praticante, né? O Aikido, por essência, já é uma arte marcial que preza muito por esse cuidado, para a pessoa estar aseada de um modo geral, mas acho que a gente tem que ter uma atenção muito mais, tem que estar muito mais focado nisso, né? Disponibilizando para os alunos orientação desse processo de higienização antes de entrar no dojo. A gente vê que o Japão faz isso há muito tempo. Nós somos uma arte marcial essencialmente japonesa, que toma cuidados extremos com essa questão, até culturalmente. Eu acho que está mais do que na hora da gente inserir essa cultura também da higiene nos dojos, que indiferente do tempo que aconteça, ela pode prevenir muita coisa no futuro, né? Essa é uma visão que eu tenho visto ser bastante discutida por aí, de potencializar a higienização. Sensei Henrique, por favor. Só para complementar, né, que só a distância ela não é suficiente, né? Como o Sensei Luciano bem falou agora, tem essa questão importantíssima da higiene,
tanto pessoal quanto do ambiente, mas o fato de não ter contato, né, e de estar higienizado, por vezes não basta. Então é importante também que esse retorno seja em ambientes abertos, bem ventilados, né? Então vai treinar com armas, vai manter uma distância entre os praticantes, mas essa distância ela é mais efetiva, né, e diminui as chances de uma contaminação se o ambiente for aberto e ventilado. Porque mesmo não tendo contato, mas estando no mesmo ambiente fechado, pode sim haver a contaminação. Então acho que juntar esses princípios, né? Cuidado no retorno, separar bem as pessoas de acordo com algum critério de classificação ou com vários critérios, seja idade, classificação com relação a risco do vírus, ou classificação com relação ao status em relação à contaminação, se já foi, se não foi, enfim, e lembrar de fazer esse treino no ambiente mais aberto possível e ventilado. Então, se o teu dojo, de repente, não contempla, você vai marcar um treino numa praça, num parque, na praia, enfim. É isso que eu queria complementar. Só para fazer uma adendo aí, Luciano, pedindo licença para os demais, eu não quero falar muito para dar oportunidade para os demais falar também, que eu também não quero monopolizar o tempo. Mas uma coisa que eu acho interessante, eu como leigo observando, né, essa pandemia, eu sou advogado, não sou médico, nem biomédico, nada, infectologista, nada, mas eu acho interessante que existe uma grande divisão, inclusive, entre a classe médica científica em relação ao Covid-19, né? Quanto tempo o vírus dura sobre uma superfície, por exemplo, ou se quando você está fazendo atividade física ele se propaga por mais de 2 ou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 metros. Então, isso são coisas que nós vamos ter que ter muita atenção, né? Só para complementar o que o Henrique falou, e eu concordo com o que tu falou, Henrique, né? Essa questão do ambiente, né? Não ser um ambiente fechado, a gente ter a capacidade de ter um lugar bem arejado para treinar, mas é algo que a gente vai ter que observar muito nesse retorno. E eu confesso aos senhores que eu tenho receios, é óbvio, nós gostamos das pessoas, nós temos pessoas amadas que são mais velhas, ou até mesmo a gente vê pessoas novas morrendo já dessa infecção também, então é algo que a gente vai ter que estudar bastante, né? Nós vamos ter que buscar bastante informação em relação a essa doença, até para não colocarmos em risco, né, as pessoas que estão no dojo conosco, né? Acho que a nossa principal responsabilidade como instrutores ou como cabeças de organização, que eu sei que muitos aqui são, né, nós temos que também ter isso em mente. Então, voltar a treinar todos nós queremos, né? Todos nós amamos o Aikido, todos nós fazemos esforço e comprometemos nossa vida pessoal e profissional para tanto, mas também é algo que a gente tem que ter em mente, também a segurança do praticante quando nós formos retornar, né, aos treinamentos. Eu só gostaria de pontuar isso aos senhores, né? Agora não vou me estender, vou deixar os demais falando, depois qualquer coisa eu entro de novo. Sensei Felipe, né? Só antes do Sensei Felipe falar um comentário que está no Facebook que diz que temos que tomar cuidado com as subnotificações, que são, tem muitos casos que ninguém sabe, né? Não sabe. Que é, perfeito. Então a gente tem que tomar cuidado. Uma mensagem da Mariana Banja. Sensei Felipe, por gentileza. Perfeito. O grande problema que todo mundo está enfrentando hoje é que não exista ainda da parte das autoridades sanitárias, né, e de saúde, um meio confiável e ao mesmo tempo acessível para fazer um controle e saber quem está contaminado e não está. Então ela está contando, claro, com as atitudes cívicas, né, de todos nós, mostrando da parte dela também agora, entre aspas, puxando um pouquinho o isolamento, permitindo que algumas as academias voltem a funcionar. Tem que falar, mas para que elas não deixem depois a chave embaixo da porta, entendeu? E eu acredito que, como a maioria está levantando, se a gente respeita efetivamente as orientações de higienização, de ter um ambiente bem ventilado, como falou o Henrique, eu acredito que também, da nossa parte, como responsável do dojo, professores e tudo isso, de bem orientar nossos alunos que vão reingressar às aulas, de respeitar o pé da letra. E, claro,
depois, uma vez está no dojo, é o papel do professor, claro, de fazer respeitar essas medidas, mas também tem que ver que, na realidade, a responsabilidade ela é repartida em 3 etapas, né? A gente tem as autoridades sanitárias que orientam, depois a gente tem os alunos que vão ter que respeitar essas regras, e nós, né, os professores, de aplicar essas regras, né, de garantir, claro, que dentro do ambiente de treino a gente tem todas as garantias que os alunos não vão estar dentro de um ambiente viciado ou com problemas, e a partir do momento, porque confessamos, né, esse tipo de situação ninguém passou. Então, o feedback desse tipo de situação, uma vez que a gente vai voltar a tomar aulas, por enquanto não tem. Então, é somente justamente quando a máquina vai voltar a funcionar, que a gente vai ter um retorno de experiência, que a gente vai ter uma ideia muito mais clara e, ao mesmo tempo, objetiva, de como vai ser justamente o impacto das medidas que estão oferecendo. E pode ser que, no decorrer de tudo isso, outras medidas venham a completar e garantir a cada vez mais, né, a saúde dos nossos praticantes. Mas, como eu comentei para você no início, o que hoje vou só privilegiar é treinamento de Buki WhatsApp para garantir que a distância é respeitada, o uso da máscara, que vai ser obrigatório, claro, né? Disponibilizar dentro do dojo o álcool gel para que os alunos possam se higienizar de forma correta, antes e depois do treino, e cada vez que acaba uma aula, as armas vão ser rehigienizadas de novo, para garantir, assim, ou por menos diminuir, minimizar, né, a probabilidade de contaminação. Além disso, eu tenho a oportunidade de ter um dojo que tem aberturas naturais para poder justamente ter uma ventilação natural. Então, eu acho que o foco importante depois disso é se a gente tem a possibilidade de reiniciar as aulas, muito seriedade, extremamente assim, cautela, respeitar as medidas, e, claro, sensibilizar os alunos a respeitar justamente toda essa mecânica, entendeu? Para que nada aconteça. Porque, como eu digo, hoje, poderia muito bem ter alunos se apresentando, contaminando o catálogo. A gente não vai saber, porque hoje não tem nenhuma ferramenta que permite de orientar. É verdade. Ou de determinar, né? Então, pelo menos aqui em Santa Catarina, quem tiver sintomas ou que está contaminado são orientados a ficar em isolamento em casa, a não sair, né? Então, eu acredito que seria muito irresponsável de alguém estar com sintomas e querer treinar ou querer sair na rua. Então, eu acho que a situação excepcional, eu diria medidas excepcionais. Sem dúvida, Sensei. Perfeito. Uma outra questão, não sei... desculpe, Daniel. Por favor, Sensei Daniel. Eu estou ouvindo as ideias aí e pensando que acho que cada dojo vai ter que criar um protocolo próprio de acordo com sua realidade, né? Um protocolo de higienização e limpeza para cada situação, né? Porque os dojos são diferentes, têm estruturas diferentes, uns são em espaços que não são próprios, então dificulta um pouco mais essa questão de trânsito de pessoas. Então, como é que isso vai ser feito em cada realidade, né? Eu treino num dojo que a gente um dojo próprio e também treino em um dojo que tem outras atividades, né? Lá no dojo central, talvez seja mais fácil criar um protocolo para acesso, para entrada, para higienização, para definir onde cada um vai ficar e talvez mesmo com os treinos afastados, cada um fique lá no seu quadrado, sem muita movimentação. Terminou o treino, a higienização seria logo em seguida. Como é que a gente vai se dispersar do tatame, como é que a gente vai se trocar para sair de casa. Definir essas coisas de acordo com a realidade de cada dojo seria interessante também. Muito bem. Uma outra questão que eu queria trazer, você vê que a gente tem assunto e o tempo passa, né? A gente tem na teoria... Eu quero falar uma coisa sobre isso antes. Por favor, Sensei, então, por favor. Eu estava só querendo ouvir, assim, porque achei bastante interessante as colocações de todo mundo. Eu queria só ressaltar um aspecto, tá, que eu acho importante. A contaminação do vírus do Covid, ela se dá por 3 pontos somente, porque só tem 3 portas para entrar no nosso corpo. Boca, nariz e olho, tá?
Se você pega com a sua mão infectada no meu braço, desde que eu não leve meu braço ao nariz, ao olho ou à boca, e eu lave, eu não vou ser contaminado. Tá? Então, nesse retorno, eu tenho pensado sobre isso da seguinte forma. Primeiro, a gente ainda não está nem perto do pico da crise. Tá? Se você olhar o que aconteceu, né, em termos de desrespeito às orientações de isolamento, pelo menos na realidade aqui em Fortaleza as pessoas estavam de férias. Tem gente marcando churrasco nessa quarentena e comprando cerveja, se reunindo, fazendo churrasco, entendeu? Demorou muito a cair a ficha para que as pessoas compreendessem a gravidade desse vírus, né? E não foi só aqui, isso aí aconteceu em Nova York, aconteceu na Itália, aconteceu em muitos lugares, né? Então, agora nós já estamos em alguns lugares, as pessoas já estão abrindo terminando o isolamento antes do pico desse vírus. Vê que ontem nós tivemos 400 mortes no Brasil, acredito que hoje vai para mais de 500, acredito que até a semana que vem vai estar morrendo 1.000 ou mais pessoas por dia. De qualquer maneira, quando chegar o momento de retornar, né, fora todos esses cuidados que foram relatados aí, levantados pelo Sensei, eu acho que a gente poderia atentar para esse aspecto. Tá? Talvez, se praticarmos com máscaras, né, é claro que isso vai interferir um pouco no rendimento do treino, na respiração, tudo, mas há uma possibilidade. Né? Você já eliminaria 2 portas de entrada. Né? Higienizando as mãos anteriormente, mantendo uma boa higiene no tatame, tá? Restaria a questão do olho, porque o vírus pode entrar pela mucosa, né, do olho. Então, você teria que evitar também o contato com o tatame dessa parte do rosto, do próximo ao olho. Né? Eu acho que devagar a gente vai conseguir levar as coisas, como o Sensei Daniel falou, protocolo de cada dojo, né? Mas esse é um aspecto que a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Porque só existem essas 3 portas, olho, ouvido e boca. O vírus só pode entrar por aí, a menos que você tenha uma lesão, um corte, e esse corte esteja exposto, e ali também pode acontecer uma contaminação. Mas normalmente seriam essas 3 portas e dá para a gente prevenir isso de alguma forma. Muito bom, Sensei. Muito bom. Bom, a outra questão que eu queria levantar seriam ideias de como nós podemos, mesmo nessa condição online, nós estamos falando de um retorno, né, de uma situação de retorno e os cuidados, mas isso tem trazido algumas experiências para a gente das aulas online. Então, o que podemos fazer com relação ao Aikido online que possa, enfim, continuar, que o praticante tenha uma curva ascendente do seu desenvolvimento de prática, né? Mesmo aqueles que já são experientes, eu vi alguns senseis, o Sensei Daniel, por exemplo, mencionou de quantas coisas que a gente, novas formas de treinar Aikido, até nós mesmos como senseis, às vezes não percebemos maneiras de treinar, enfim. O que a gente pode fazer online que possa contribuir para o crescimento do Aikido? Sensei Daniel. Uma coisa que eu tenho gostado bastante nessa questão online é o aprendizado que eu estou tendo com a possibilidade de ter aulas teóricas, né? O Leonardo Sensei, por exemplo, tem dado 2 aulas teóricas durante a semana com temas bem interessantes e está sendo um aprendizado muito grande. Eu estou fazendo, às vezes, o Henrique Sensei tem convidado a gente para participar também de bate-papos e a gente vai lançando temas de dúvidas e vai discutindo ali a visão de cada um sobre esses temas e eu acho que tem sido muito interessante. Não só para mim, que sou praticante há mais tempo aqui no meu dojo, mas para as pessoas que treinam comigo e muitas vezes elas nunca tiveram contato com essa
esse outro lado, né? Elas treinam, fazem as técnicas, mas nunca pararam para estudar o que significa Shugyo, o que é Zanshin, alguns termos técnicos que a gente ouve falar, mas a gente não vai buscar a fundo, porque na hora do treino a gente não explica, não é para conversar, né? A gente vai treinando, e essa oportunidade que a gente está tendo agora de ter essas explicações mais detalhadas, mais minuciosas e tirar dúvidas online, eu acho que estão sendo muito, muito importantes para o crescimento de todo mundo. Sensei Leonardo? Eu acho que às vezes é difícil quantificar o quanto a pessoa pode evoluir ou não, porque já é difícil quantificar o quanto ela consegue evoluir ou não na prática em si, né? Como a gente não tem parâmetros competitivos, é sempre muito difícil a gente quantificar o que é o real ou não aprendizado. Mas eu acho que você mantendo essa prática de uma maneira online, você consegue manter essa conexão, o termo que estão usando constantemente, essa chama acesa nas pessoas, eles estarem envolvidos com a prática e também indo além num senso maior de comunidade, né? Porque você online, o dojo se expande para diversos universos. Então, por exemplo, eu vejo já no próprio conteúdo no YouTube, os alunos já chegam se cumprimentando, e muitos não são do mesmo dojo e alguns não são nem sequer do próprio país. Então, vai criando um envolvimento e vai tendo essa ideia de comunidade, que é exatamente o que está acontecendo aqui agora, né? Quantos de nós temos chance de estar treinando constantemente ou mesmo interagindo, pessoas de diversos grupos, diversas associações, e esse universo online vai criar talvez uma ponte do qual né, a nossa condição do universo real às vezes não propicia. Acho também que tem essa possibilidade, no caso do YouTube, casos de textos, blogs, livros, das pessoas começarem a descobrir, né, essas informações. Às vezes você não precisa, como professor, ser o meio difusor dessa informação, mas você vai funcionar às vezes como um tutor, um curador. Tipo, olha, eu indico esse livro, veja esse vídeo, e as pessoas vão começar a buscar uma certa possibilidade. E, por último, é uma coisa que o próprio Aikido, que quando você vai lendo ou mesmo conversando com os discípulos do fundador do Aikido, todos são enfáticos em dizer o quanto o Go-sensei treinava a prática sozinha, como a prática individual, o ritual dele, né, de treinamento, era um ritual muito extenso de prática individual. O próprio Kawai Sensei conviveu com o Kawai Sensei e pode relatar isso. Ele era todo dia de manhã acordava, misogi, banho frio, não sei quantas coisas com bokiken. Eu tenho um convívio com o Ono Sensei, a mesma coisa, sabe? Uma série de rituais de prática individual, e do qual agora a gente está tendo a chance de, tipo, olha, vamos lá, isso também faz parte do cenário da prática. Então, acho que tem muitas possibilidades, desde essa parte física, né, da pessoa resgatar uma prática individual, até essa parte teórica e indo além essa parte de gerar pontes entre as pessoas, criar um senso maior de comunidade dentro do nosso universo do Aikido. Muito bom, desde já eu faço uma provocação, de certo modo, a todos, que nós possamos pensar em outros temas também, em reuniões como essa, que possam ser discutidas, né? Para que a gente possa trazer esse compartilhamento do que cada sensei faz. São caminhos que a gente pode seguir daqui para frente. Sensei Carlos, por gentileza. Eu vejo também uma outra forma que eu falei anteriormente. A necessidade de vivenciarmos isso no dia a dia. Aula prática, é interessante sempre ter alguém orientando ali juntinho. Acho que nós já participamos de muitos seminários de ver um outro sensei mostrar uma técnica e na hora da execução fazer totalmente diferente. E eu vejo muita gente seguindo vídeos, mas não entende o que está acontecendo, salvo o sensei que já trabalha com um determinado aluno, ele vai entender o que está sendo mostrado. Eu acho que também, se não podemos fazer a prática como deveria, eu acho que é interessante também, porque incentiva, claro, tá, os alunos, é ter a condição de pegar cada exercício, que muita gente não gosta de fazer alongamento, acho que chegou no tatame é só começar a treinar.
Eu acho que é aí que entra a necessidade de entender que cada exercício é importante para o seu dia a dia, para suas articulações, para os seus músculos, para dormir melhor, para se concentrar e várias outras situações, inclusive o respirar. Nós não podemos deixar passar esse momento e mostrar para da necessidade de saber respirar. Eu gosto sem fazer toda e qualquer minha aula alongamento que gera o aquecimento, óbvio. E isto ajuda não só para si mesmo, mas outras pessoas. Aqui eu estou fazendo em casa com minha mulher. Os alongamentos, dores que ela sentia, que deixou de sentir dores por causa dos trabalhos que nós fazemos no Aikido. Infelizmente, lá fora é complicado, porque eu dou aula para órgãos públicos federais. E todos eles, devido à minha idade, 62 anos, lá automaticamente disseram, olha, passou os 60 anos, temos que tomar cuidado, e o senhor se expôs muito vindo e retornando para casa. Então, preferimos deixar o senhor em casa e não fazer esses trabalhos aqui, que normalmente precisa de grupos. Agora, eu vejo no dia a dia nosso a necessidade, sim, explicar cada exercício. Quando pegamos uma noite, não é simplesmente pensando na técnica, mas trabalhando suas articulações, seus ligamentos, seus tendões. Quando fazemos um coquinho, gestos com as mãos, não é simplesmente pensando nas mãos, é conjugando o movimento com a inspiração e a expiração, que as pessoas esquecem de respirar adequadamente. Então, também é um momento de focar nisso. Cada instrutor, dentro da sua realidade, também, como falamos, é buscar essas alternativas. E quando não se dá para treinar em um espaço, mostrando técnicas, é interessante também, e muito interessante, por assim dizer, mas não deixar de evidenciar da necessidade de se trabalhar exatamente o corpo e, consequentemente, a mente, que isso precisamos muito. Sem dúvida, Sensei. Sensei Henrique. Acho que é importante também a gente lembrar que cada meio em que vai ser estabelecida essa relação ensino-aprendizagem, ele tem características próprias, né? Então, é muito comum, pelo que eu vejo, né, nos dojos, as pessoas chegarem e olharem, né, os alunos que estão presentes, que tipo de experiência eles têm, o nível de prática, enfim, e dali elas ajustam o treino que foi planejado ou até planejam na hora, né? Mas uma coisa que eu sinto muita falta nesses momentos online é uma deficiência, na verdade eu percebo uma deficiência, né, de didática, assim, de aspectos pedagógicos, para que a troca de conhecimento ela seja mais proveitosa. Então, como a gente não sabe quem vai assistir ou quem está assistindo, né, a gente fica comprometido nessa questão de ajustar o que a gente está falando, o que a gente está passando. Então, nesse sentido, né, de explorar novos meios, eu acho que é importante a gente começar a atentar para a necessidade de adaptar a didática, né, a forma em que a gente vai fazer essa transmissão ou troca de conhecimento, atentando para alguns aspectos pedagógicos. Então, montar, por exemplo, uma sequência com dificuldade progressiva, né, para passar uma sequência de vídeos, né, que tenham uma sequência lógica, que eles sejam conectados, que a pessoa saiba o que é que ela precisa assistir primeiro, o que é que ela precisa praticar primeiro, pesquisar primeiro, antes de seguir adiante, né? Porque realmente essa dificuldade de você não estar ao lado, observando a pessoa, né, aprendendo com ela e ajudando ela a aprender, ela vai deixar um vazio aí de contato, de conexão, de saber como que a gente pode avançar, o quanto que a gente tem que recuar para alcançar aquela pessoa, para fazer com que ela consiga evoluir, ela consiga melhorar algum dos aspectos aí que ela está treinando. Então, destacar essa importância de que as coisas elas tenham uma sequência lógica, né, uma sequência coerente, assim, e que as pessoas elas possam se orientar em relação a isso,
para que a prática dela seja melhor direcionada. Sensei Felipe, antes da sua fala, nós temos 5 minutos além do tempo que nós tínhamos a princípio nos proposto. Me preocupo com alguns senseis que tinham sinalizado com compromissos após o horário. Então, eu pediria para que a gente fosse bem direto agora, se Felipe se puder ser bem direto, para a gente fazer as considerações finais. E se for o caso, me proponho a gente fazer um novo encontro, um novo bate-papo com mais tempo para que a gente possa discutir outros assuntos que, pelo visto, tem bastante coisa para ser falado. Ok? Então, Sensei Felipe, por gentileza. Eu, na realidade, eu vou emendar um pouquinho o que o Henrique acabou de falar. Efetivamente, a gente tem que continuar a focar em cima da didática, da metodologia, justamente para conseguir ter um conteúdo interessante para os nossos alunos, ou quem olhar essas aulas em online. Mas a gente não pode nada perder de vista que a ferramenta que a gente está usando hoje, essa mídia digital, ela não pode, assim, descartar o lado um pouco, vamos dizer, lúdico e, ao mesmo tempo, de uma certa diversão, né? A gente tem que evitar cair, vamos dizer assim, num jeito muito soporífico que acaba, na realidade, tirar muito mais atenção, que atrair a atenção de quem assistia essas aulas, de conseguir se renovar, se reinventar, para que, além de ser interessante, de ensinar, para que pode ser também divertido, porque quero não, essa ferramenta digital hoje, YouTube, Facebook, enfim, tudo isso não deixa de ser uma diversão. Eu acho que esse é um parâmetro que tem que lembrar na hora de a gente elaborar nossos vídeos, de conseguir também de dar essa leveza sem perder realmente o fundo mesmo, o que é fundamental de uma aula, ou seja, o conteúdo de didática, de deixar assim leve, divertido e ao mesmo tempo assim construtivo e produtivo ao mesmo tempo. Muito bem. Senseis, pediria então que a gente abrisse para rápidas considerações, pelo menos com esses dois ou três temas que nós conseguimos conversar hoje. Mais uma vez, deixo um convite aberto para que nós possamos nos organizar e fazer novos encontros como esse. Eu acho que tem bastante aderência e entrada para a gente falar de outros assuntos até mesmo. Então, gostaria que isso de algum modo pudesse ser considerado por vocês e mantido na medida que vocês entenderem que isso é válido para a gente fazer o Aikido se desenvolver. Tá? Então, deixo aberto para quem quiser fazer suas considerações. Só peço realmente que sejam breves para que a gente não se estenda muito mais. Bom, pegando gancho, só para finalizar realmente nas considerações, igual o Leonardo Sodré falou a respeito do treinamento do Sensei, e bem pegando gancho com o que o Henrique e o Sensei falaram agora há pouco com relação à metodologia. Obviamente, quem já tem prática, quem já não é mukil, vamos dizer nesse sentido, ele já tem uma consciência corporal do que tem que ser feito, de como progredir. O novato, aquele que pretenso praticante de Aikido, sem essa experiência um pouco da realidade, né, da marcialidade, do contato, eu acho que é um grande desafio. E é essa que é a nossa dificuldade, pelo menos para mim, não posso falar pelos senhores, mas para mim a grande dificuldade é construir realmente essa didática para cativar uma pessoa não praticante da arte, para ela conseguir compreender, manter-se envolvida e nessa questão lúdica mesmo, do divertimento e da marcialidade, que a gente não pode esquecer em momento algum de desassociar, né? Por mais que a gente tenha uma arte não competitiva, a marcialidade ela tem que estar sempre presente no estado de alerta para que a coisa aconteça. Eu agradeço a participação e acho que, ao que depender de mim, esses encontros podem se repetir com certeza para a troca e construção do novo Aikido que surgirá certamente após essa pandemia. Obrigado, Sensei. Obrigado. Eu vou falar aqui, Luciano, também de forma rápida também. Uma coisa que eu li que o Léo escreveu, que eu já pensava isso antes, né, que com grandes crises surgem grandes oportunidades, né? Até parabenizo o Léo pelo texto dele, né? Foi muito bacana, eu li agora esse texto, achei muito bacana, e eu acho que uma grande crise se colocou diante de nós. Eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de transformar essa crise em grandes oportunidades.
É aquela velha frase, né? Transformar o limão numa limonada. Várias ideias se formaram aqui hoje, né? Eu até confesso aos senhores que, diferentemente de alguns, eu era um pouco avesso a essa questão digital do Aikido, né? Eu gosto muito do contato, gosto muito do treinamento físico, né? De estar em contato com o quê? Mas eu vendo os senhores falando hoje, me deu uma outra perspectiva disso, e agradeço a todos em relação a isso, inclusive por terem me ensinado isso, né? Então eu vejo que a gente tem grandes possibilidades de crescimento também dentro dessa crise. E eu acho que nós temos que fazer tudo para tentar buscar o crescimento, né? E agradeço a vocês por essas palavras todas que foram ditas aqui hoje. Luciano, muito obrigado, né, por tudo, e espero revê-los em breve. Muito obrigado, amigos. Obrigado, Sensei. Posso usar uma consideração final também? Por favor, Sensei Leonardo. Vou aproveitar para também agradecer a todos, né, por estarem presentes. É muito bom ver, né, amigos aqui e conhecer também algumas pessoas na qual eu não conhecia. E também, imagino, eu não estou em contato com o Facebook agora, porque a internet ainda está, não estou só aqui no Zoom, mas imagino que também todos aqueles que nos ouçam, é uma oportunidade interessante, e agradeço por vocês estarem aqui ouvindo a gente. Além disso, espero realmente acho que essa crise toda que a gente está vivendo, a gente só vai sair com um senso de comunidade. Nós, seres humanos, somos uma espécie coletiva. Então, que se a gente puder desenvolver e começar entre a gente no Aikido, baixar as barreiras, né? Começar a olhar o outro, não como da outra federação, mas o outro como semelhante, como o irmão da gente, todos nós somos irmãos de prática, e também poder ter mais contato com as outras artes marciais. Eu tenho um bom contato com diversos praticantes de artes marciais, e várias vezes o retorno que eles dão poxa, porque o pessoal do Aikido é tão, né, meio nariz para cima, não sabe, não interage, não troca as coisas com outras pessoas. Então, acho que é o momento agora de a gente parar, analisar, se ver como comunidade. E falando só um pouco desse aspecto online, eu também, assim como o Christian, tinha várias ressalvas, mas dou aula para muitos jovens, e aí os jovens falam, pô, você tem que fazer essas coisas. E aí, vendo a crise que o Aikido estava tendo, né, da queda online, decidi há 2, 3 anos atrás investir um pouco nessa coisa do YouTube, um pouco no Instagram, e acho realmente que isso essa crise permite a gente abrir os olhos. Eu vou falar um pouco de números, desculpa tomar um pouquinho de tempo, mas por exemplo, o meu canal no YouTube nessa crise ele cresceu 50%, o Instagram cresceu mais de 30%, e eu comecei a perceber que quanto mais as pessoas, outros grupos de Aikido foram fazendo lives, essas coisas, você clica agora, antes eu entrava no YouTube, o YouTube sugeria a coisa do jiu-jitsu, do judô, do karatê, mesmo eu não olhando esses vídeos. Eu olhava os vídeos de Aikido e ele me sugeria vídeos de outras artes marciais. E com o surgimento desse contexto, agora mais e mais vídeos de Aikido vão aparecendo para mim. Então eu acho que quando as pessoas forem tomando essa coisa de, olha, vamos entrar no universo online, vai ter uma capilarização com isso, as pessoas podem falar em qualidade ou não, isso é um outro ponto, mas acho que um ponto também agora a gente estar atento e tentar usar essas ferramentas, certo? Então, obrigado a todos, espero que a gente possa se encontrar, como o Sensei falou, mais vezes aqui, eu estou à disposição de vocês para isso. Desculpa aí tomar o tempo de todos. Obrigado, Sensei. Sensei Felipe. Eu gostaria de agradecer, então, em primeiro lugar, para quem teve a iniciativa de criar esse chat online, né, entre professores e, ao mesmo tempo, com todos os participantes que estão ouvindo e vendo a gente no Facebook, né, Luciano, já para a ideia. Agradeço a interação com todos os professores presentes também, que foi assim bem rico, e espero também ter levado para vocês algumas informações que sejam úteis. Mas eu não posso também deixar de pensar nos professores que
estão passando por dificuldade por causa dessa crise, eu gostaria de ter um pensamento para eles que provavelmente alguns foram obrigados de fechar um pouquinho, que seja mesmo de forma momentânea, os sonhos deles de ter academia. E gostaria, assim, de ter um pensamento para eles, dizendo para eles coragem. Passaremos através disso e eu espero que, assim que a coisa se assenta, que esses professores voltem a poder ter um espaço novamente, cuidar dos seus alunos, continuar a servir o Aikido através das aulas, né, de contribuir a fazer o Aikido crescer no Brasil. E estamos juntos. Me disponho novamente, como provavelmente a maioria de vocês, a repetir essa conferência, se houver outras, e desejo a todos, né, nos seus respectivos dojos, que as coisas melhorem o quanto antes, para que a gente não tenha todos esses rostos dizer abatidos, mas que o sorriso volta no rosto de todo mundo e que a gente volta também a abraçar nossos alunos, a retomar nossas atividades. Muito obrigado. Obrigado, Sensei. Sensei Carlos. Sensei Luciano. Pois não, Sensei Carlos. Quero agradecer o convite, a oportunidade e agradecer a todos os senseis que aqui estiveram e que tenhamos outras oportunidades. Então, achei interessante, tudo que foi falado aqui certamente está registrado em nossas mentes e certamente vamos estudar um pouquinho mais, buscar alternativas, porque sabemos que todos os males um dia passarão e temos que fazer a nossa parte e acreditar que vamos conseguir sim. Forte abraço a todos. Sensei João. Respeitar a questão do horário, que eu sei que já está estourado aí. Quero agradecer a oportunidade. Penso que foi um momento muito oportuno, assim, para a gente trabalhar essas questões que cada um vivendo na sua realidade, às vezes de uma forma até solitária, a gente pode aqui compartilhar, ouvir outras opiniões. Se repita aí, agradeço ao Luciano aí pela iniciativa, e que quando aconteça de novo, com certeza vai ser tão proveitoso quanto foi dessa vez, né? Obrigado a todos aí e até a próxima, com certeza. Obrigado, João. É isso, meus caros. Sensei Herbert. A presença de todos. Opa, de novo. Agradecer o seu convite e agradecer a todos. Eu sou muito novo nessa questão digital, sempre fui muito avesso a ela, não é minha praia realmente, e também sou um professor sem didática. Eu fico encantado de ver as aulas do Sensei Léo, do Sensei Henrique, eles conseguem explicar tudo, eu entendo tudo que eles falam, aprendo só de ouvir, é maravilhoso. Incentivo meus alunos a verem essas aulas, porque eu não tenho didática, sinceramente. Como o Sensei Léo disse, eu comecei com o Kawai Sensei em 1975, e o Kawai Sensei ele mostrava 3 vezes a técnica, e pronto. Dali para frente era trabalhar, não tinha explicação, era só a prática, muita prática, fazer, e na verdade é muito bom quando tem pessoas que te ensinam um pouco mais de didática, porque evita que você fique repetindo erros. Então, eu admiro isso, eu gosto disso. E a questão digital, vocês não vão me ver muito nesse meio, não. Eu vejo que tem coisa demais já, a maior parte delas eu nem gosto. Gosto de poucas coisas. Gosto do Léo, gosto do Henrique, gosto do Daniel. Os outros, quando eu vou conhecendo alguém e gosto, eu fico. Senão, também eu vejo que até em outras artes, hoje todo mundo faz kata de aido, todo mundo faz kata de bastão, é uma loucura. Mas quem gosta eu acho legal. Mas o mais legal eu estou achando isso aqui, essa reunião, essa possibilidade de irmos costurando uma união entre pessoas de grupos diferentes, de nos conhecermos, de vermos o que cada um pensa,
estabelecemos aí essas pontes, como foram ditas aí pelo Sensei Léo e por outros, tá bom? Então eu agradeço mais uma vez o convite, um abraço para todos, um agradecimento a todos, aos que estão nos assistindo no Facebook também, lembrando que Aikido é Budô, e Budô é o dia todo, é o tempo todo, então enfrentar esses momentos como esse agora, com coragem, com resolução, com otimismo, sabe? Colocar o palito nos dentes, sorrir e vamos em frente, porque isso daí daqui a pouco passa e estamos juntos. Muito obrigado. Obrigado, Sensei. Bom, meus caros, então agradeço a todos mesmo pela disponibilidade. Foi um enorme prazer ter vocês todos aqui conosco, conversando, batendo esse papo, trazendo suas experiências. E mais uma vez reforço a ideia de que a gente possa repetir isso em outros momentos. Da minha parte, queria deixar só uma mensagem, que é um conto árabe, que diz de um rei que queria saber por que um monge do reino dele era considerado o homem mais feliz do mundo. Mandou chamar esse monge, e quando o monge chegou lá, eu estou resumindo a história, mas o monge chegou para ele, entregou um anel, falou para ele: use esse anel e cada vez que você tiver numa situação difícil, olha o que tem dentro desse anel, que é mais ou menos o que o Sensei Herbert acabou de falar. E no anel dizia, inscrição dentro: isso também vai passar. E aí, se você entender, toda vez que você tiver por um momento de crise, olha para o anel e entenda que isso também vai passar. Essa é a mensagem que eu deixo para nós, para todos que estão nos assistindo, que por mais duro que seja, isso vai passar, e a gente vai poder retomar nossas vidas da forma com que elas eram antes, e ainda melhores, porque a gente vai ter se fortalecido com tudo isso. Tá bom, meus caros? Uma excelente noite a todos, um excelente final de semana, espero revê-los em breve. Foi um prazer conhecer aqueles que eu não tinha oportunidade até então. Espero que a gente possa ter outros contatos daqui para frente. Um grande abraço ao pessoal que nos assistiu. Muito obrigado pela audiência de vocês. E a gente vai se encontrando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.